Jacó viu em José o mesmo dom que estava sobre ele. Por isso, o protegeu. Colocou sobre ele uma capa colorida. Eu precisaria aqui de horas para contar cada uma das cores, o que significa profeticamente. Não temos tempo para isso. A capa cobriu José. E isso destacou. E prego que desponta, toma martelada. Uma vitrine muito limpa é atrativo de pedras. Árvore que começa a dar fruto é mira de alguém que quer jogar pedra nela. Tudo começou por causa de um sonho. E se eu pudesse dar um conselho aqui, alguns começaria aqui. Se Deus te der um sonho, por mais louco que seja, não conte para ninguém. Vou repetir. Se Deus te der um sonho, por mais louco que seja, não conte para ninguém. Pastor, mas e a minha família? Pois bem, José contou foi para a família dele. Os maiores inimigos nossos são aqueles que não são declarados. O meu maior inimigo não é o diabo, porque o diabo eu sei que é meu inimigo e ele não faz questão de se esconder. E com ele, por mais poder que ele tem, aquele que está dentro de mim tem mais poder do que ele. Com ele eu posso, no jejum, na oração, dar uma rajada de língua estranha na cara do infeliz, ele volta para o inferno de cabeça para baixo. Agora respire fundo e olhe de canto de olho para a esquerda e para a direita. Difícil é quando os inimigos estão nos cercando. Difícil são quando esses inimigos são da nossa própria casa. Eu costumo dizer, a nossa comunidade evangélica é tão pequena, tínhamos tudo para viver um céu na terra, mas vivemos um inferno na terra. Eu estava com o presidente Bolsonaro semanas atrás, e ele desabafando comigo, ele disse: Marcos, sabe qual é o meu maior problema hoje que eu tenho? Oh, esse microfone está começando a dar defeito. O do senhor, obrigado, meu apóstolo. Som. Ele me disse assim, sabe qual é, só um pouquinho mais de agudo aqui nesse microfone para mim, por favor. Ele me disse assim, sabe qual é o meu maior problema hoje aqui, Marcos? Eu falei, qual? Meu problema é com pastores. Eu achei que ele ia falar com ministros, com política. E eu falei, como assim, presidente? Eu falei, porque aqueles que dizem que oram por mim são os que mais me prejudicam. Tudo que eu faço, lutam, tentam desfazer o que eu faço. Chegam aqui com a intenção de orar por mim, acabam de fazer a reza, ele falou que ele é católico, acabam de fazer a reza e vem me pedir um monte de coisa. Veja só, os que deveriam, olha como é o nosso reino. Somos um reino tão pequeno e não temos condições de sobreviver sem guerra. Entre na internet agora e procure macumbeiro falando de macumbeiro. Vê se tem um site lá, Fuxico Macumbeiro. Vê se tem alguma coisa assim, fofoca espírita. Vê se tem, não tem. Mas tem o gospel. Tem o evangélico. Quando eu tive um problema com o governo da presidente Dilma anos atrás, depois da confusão toda, eles me chamaram lá e disseram, Marco, por culpa sua, o cristianismo do Brasil inteiro brigou com a gente. Para falar com a igreja católica, a gente se acertou. Bastou chamar a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e nos resolvemos. Eu disse sim, e qual é o problema, ministro? O ministro Gilberto de Carvalho falou assim para mim, o problema é que a gente quer se acertar com o movimento evangélico, só que a gente não sabe quem a gente chama. Eu falei, por quê? Se a gente chama da igreja A ou da igreja B, vira as costas. A gente chama da igreja B ou da igreja C, diz, não caminhamos mais com o governo. Porque cada um tem o seu pequeno reino. As maiores brigas que o meu irmão Agenor já enfrentou na vida, não veio do diabo. Veio de gente, de igreja. Veio de pessoas frustradas. Veio de pessoas machucadas. Então, como eu estou dizendo, as maiores brigas que nós temos, as maiores perseguições que sofremos, são de pessoas que estão do nosso lado. Que Deus nos livre desse mal. Que Deus tenha piedade de nós. E continua afirmando, cuidado com quem você conta o seu sonho. José contou o sonho dele para a família. Não passou muito tempo até que os irmãos começassem a ver que o pai começou a ter mais apreço por José, porque queria dar a ele conselhos, experiências espirituais como ele teve, porque o pai viu que ele tem um dom igual o que ele tem. É natural o pai se afeiçoar ao menino, segregar ele e treiná-lo. E os outros irmãos vão para o trabalho secular, nasceram para uma vida normal. Existem os anormais, existem os normais. E o que a gente tem que fazer com isso é se adaptar àquilo que nós temos.
Não podemos desejar ser aquilo que não somos. Devemos absorver em Deus aquilo que Deus nos fez para ser. Os irmãos de José não tinham habilidade de sonhos. José tinha, o pai se aproximou dele. Um belo dia, José está indo com 11 marmitas, melhor 10, porque o menorzinho era Benjamim, estava em casa. 10 marmitas para a roça. E quando ele está indo, a Bíblia diz, alguns versículos à frente desse que eu li, que quando os irmãos de José o viram se aproximar, gritaram: lá vem o sonhador. Recebeu o apelido. E não falaram isso de maneira a exaltar José. Não falaram isso de maneira a honrar José. Falaram isso de maneira a debochar de José. Isso sempre vai acontecer com homens e mulheres que se destacam na igreja com dons espirituais. Se você teve a oportunidade de nascer em uma igreja como essa, você está protegido, porque uma igreja como essa conhece linguagem espiritual, dons do Espírito Santo, poder de Deus, porque o pastor da igreja tem os dons. Dura é quando você tem esses dons e congrega num lugar onde as pessoas não têm. Aí vão te chamar de louco, fanático, desequilibrado, beato de igreja, maluco, desenfreado. Vão falar para você, vão te dar 1 milhão de conselhos que não são os verdadeiros, vão até matar você. Eu costumo dizer que se você encontra esse tipo de crente pelo seu caminho, você tem 2 opções só. Ou ora demais, ou sai de perto dele. Porque esses coveiros de igreja existem. E esses coveiros de igreja só são coveiros porque estão numa igreja há 500 milhões de anos, nunca fizeram um sacrifício na vida, nunca fizeram um jejum de verdade, não acreditam nas coisas que estão escritas aqui, e quando alguém acredita, eles fazem de tudo para matar. Que nesta manhã o Senhor dê um jeito nesses coveiros, porque o avivamento que o Brasil precisa não virá desses crentes que são orgânicos paralisados, virá de gente maluca, virá dos crentes anormais, virá de gente que está aqui nesta manhã dando gritos de glória enquanto eu falo aqui. Ai, Jesus amado. E aos detetives do demônio que vieram aqui nesta manhã, ou que estão filmando o culto, vocês verão o que eu estou falando aqui. Deus trará um avivamento sem precedentes, porque vai acontecer um reboliço, e a glória da última casa será maior do que a glória da primeira casa. E quem entende a linguagem, pegue ela e dê um berro para assustar esta cidade toda. Beto, mude a música. Os irmãos confabulam e armam um arapuca para José. O menino entrega as marmitas, eu imagino eles brincando com ele: José, nós temos um presente para você. Eu imagino ele todo aberto, dizendo assim: sério, que presente é? Não, você tem que fechar os olhos. Isso digo eu, não a Bíblia. José está de olhos fechados e os irmãos conduzindo ele. Vai caminhando, José, caminhando. Você já está próximo de receber o seu presente. E quando ele está de frente de uma cisterna rota, uma cisterna de 7 metros de profundidade, morada de baratas, aranhas, animais peçonhentos como escorpião, fétida, úmida. Quando eles dizem: abra os olhos, José, eles empurram José e José cai dentro dessa cisterna. Eles não colocaram José na cisterna, eles jogaram José dentro da cisterna. Só Deus sabe como ele caiu lá dentro. Só Deus sabe o que aconteceu com ele na queda. Eu só sei